Quanto é o salário de um pastor? Essa pergunta parece simples, mas ela carrega um peso que muita gente não enxerga. Nós vivemos em dias em que o amor de muitos tem se esfriado, e como Jesus já havia anunciado. Então, nesse tempo de frieza, ficou fácil generalizar, apontar o dedo e dizer que todo pastor é ladrão. Mas antes de perguntar quanto um pastor ganha, talvez deveria ser necessário perguntar quanto vale atender alguém de madrugada quando ninguém mais atende. Quanto vale ouvir lágrimas, carregadores que não são suas e ainda assim subir no púlpito, trazer uma palavra para sua casa de esperança, de paz e de direção. Quanto vale enterrar sonhos pessoais, as suas vontades, carreira, descanso, oportunidades para obedecer à voz de Deus, o chamado de Deus. Então existem coisas que têm valor, mas não têm preço. Tem pastor que poderia estar ganhando muito mais, vivendo uma vida leve, longe das críticas, longe do peso das ovelhas, mas escolheu obedecer o chamado. E ainda tem alguém que vai dizer que tem pastor que só pensa em dinheiro. Sim, tem. Assim como tem médicos maus, advogados maus, políticos maus, também tem religiosos maus, pastores, padres. Então, não confunda quem negocia o altar com quem chora no secreto. Não confunda de quem usa o chamado como comércio para quem está sendo consumido pelo chamado. Porque o mercenário, ele foge quando vê o lobo, mas o pastor, ele fica, ele sangra, ele protege, ele continua cuidando. A Bíblia diz em Lucas 10:7 que o trabalhador é digno do seu salário. Isso é Bíblia, isso é princípio e isso é justiça. Mas o pastor não vive apenas de salário, ele vive da carga, ele vive de renúncia, ele vive de responsabilidade, ele vive de oração, ele vive de lágrimas escondidas, noites mal dormidas, ele vive de amor por gente que muitas vezes nem percebe o quanto tem sido cuidado pelo seu pastor. Então, talvez a pergunta não seja quanto ganha um pastor, a pergunta certa é quanto vale alguém que mesmo criticado continua servindo. Quanto vale alguém que mesmo ferido continua curando? Quanto vale alguém que mesmo cansado continua pregando? Quanto vale alguém que poderia ir embora, mas escolheu ficar? Porque, meus amados, nós não fomos contratados, mas nós fomos chamados por Deus. O pastor, entenda isso, o pastor não é perfeito, ele também chora, ele também cansa, ele também luta, ele também vive dias maus. Mas quando ele é verdadeiro, ele não apenas está ocupando um cargo, ele está carregando uma missão, porque quem apenas foi contratado trabalha por recompensa, mas quem foi chamado por Deus vive por propósito. Então, ame o teu pastor, abrace o teu pastor e um abraço a todos os pastores de todo o planeta em nome de Jesus. Que essa palavra venha falar contigo.